Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos nos aproximando aí agora já no mês de abril, a metade do mês de abril, daqui a pouco está chegando e vai passando o quarto mês do ano, né? E as coisas ainda continuam sendo aí na expectativa de que a pandemia acabe retrocedendo em níveis toleráveis e a gente possa voltar a ter uma vida um pouquinho menos anormal do que está acontecendo. Eu já nem falo em normal, mas menos anormal, que as atividades comecem a ser geridas, de certa maneira, na economia e nós possamos ter aí a recomposição de empregos, de renda e tal, e a atividade econômica volte à normalidade. Porque a atividade econômica, as empresas, os CNPJs, eles carregam atrás de si não só um, mas vários CPFs. Então, defender empresas também é defender vidas. E isso que os governantes têm que saber, né? E até agora parece que poucos deles tiveram este discernimento político e até humano. Empresas significam vidas também. Aliás, eu acho que a única autoridade que hoje defende as liberdades individuais e defende empresas e vidas e empresas é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Tomara que o presidente continue assim e tenha a adesão de mais pessoas que, de certa maneira, cheguem a este discernimento político, né? Que o Brasil não pode continuar apostando naquilo que até hoje não deu certo. Até hoje, a política do fecha tudo, fica em casa, só deu fracasso e só fez com que nós estivéssemos hoje aí perdendo milhares e milhares de vidas pela implicância e pela falta de discernimento político de governantes, governadores e prefeitos. Bom, nós estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana e o espaço inicial sempre é dedicado à questão da contabilidade e à questão empresarial. E hoje, nosso Momento Empresarial, com Giovanni D'Agostin. Giovanni, obrigado pela tua presença mais uma vez. Eu que agradeço, sempre é uma satisfação participar desse programa. Beleza. Bom, nós tivemos essa semana, né, Giovanni, uma coisa que interessa a todas as empresas e empresários, que é, através do Congresso Nacional, mexer na data de entrega da declaração de imposto de renda. Conta para nós. Pois então, recentemente o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul, né, a entidade no qual eu presido, encaminhou para o ministro da Economia um pedido para que fosse prorrogada a entrega da declaração do imposto de renda das pessoas físicas, né? Esse pedido, até onde temos conhecimento, está na mesa do secretário para despachar. Os escritórios de contabilidade são responsáveis por grande parte da entrega das declarações do imposto de renda ali dos empresários e das pessoas físicas em geral. E até mesmo devido à superlotação dos hospitais e das indicações das autoridades públicas, muitos escritórios estão com um número reduzido de colaboradores, alguns daqui a pouco que estão hospitalizados, alguns que estão com Covid em casa, se recuperando. Também muitos escritórios estão trabalhando em home office, né? E também esse mesmo problema está sendo enfrentado pelos nossos clientes, pelas empresas, pelos empresários, né? De modo em que está dificultando sobremaneira a juntada de documentação, reunião com os clientes, né? A apresentação das informações e os esclarecimentos para apresentar a declaração de um modo razoável, né? De um modo correto. Então, me parece que sim, de bom alvitre que, novamente, para esse ano, seja prorrogada a declaração do imposto de renda das pessoas físicas, né? Cujo prazo originário é até o final de abril, né? 30 de abril. Até o dia 30 de abril. Aí nós fomos, na data de ontem, né? O programa é gravado, né? Ontem, quarta-feira, no caso, com a aprovação pela Câmara dos Deputados de um projeto de lei, né? Um projeto de lei número 639 de 2021, né? Se os senhores telespectadores tenham curiosidade, entra no Google, né? Escreva lá projeto de lei 639 de 2021. Foi aprovado pela Câmara e está indo para o Senado para aprovação também, né? Então, esse projeto de lei, ele estabelece a prorrogação extraordinária, digamos, do prazo para entrega do ajuste anual do ano calendário 2020, exercício 2021, para o dia 31 de julho, né? O que mais diz esse projeto de lei? Esse projeto de lei diz que as cotas, né, do imposto de renda do ajuste anual, também o vencimento originário fica prorrogado para o dia 31 de julho e mantém o cronograma das restituições, né, para aquelas pessoas que
consigam entregar a declaração antes do prazo, então fica mantido o cronograma das restituições, não é? Das restituições está mantido o cronograma. O cronograma está mantido. A partir do final de maio, né, começa as restituições para aquelas pessoas que conseguiram entregar a declaração do ajuste anual, certo? Me parece que, independentemente dessa situação do parlamento, né, impor, através de lei, a prorrogação do prazo, me parece que o governo, o Poder Executivo, né, faria essa prorrogação, me parece até uma questão de bom senso, assim como aconteceu no ano passado e não foi necessário uma alteração de lei para prorrogar o prazo de declaração do imposto de renda, né? Mas tudo bem, né? O Congresso decidiu impor, né, através de lei, essa prorrogação. O importante é que a prorrogação ela saia, não é? E que as pessoas consigam ali dentro de um cenário razoável, de uma certa normalidade, conseguir cumprir, né, adimplir ali com suas obrigações fiscais. Até porque as empresas precisam ter um prazo lá para elas entregarem para os seus funcionários, né, a declaração de rendimentos, né, para o suporte para que a pessoa recebeu para ela poder endereçar a Receita Federal. E isso está atrapalhando muito, porque as empresas muitas delas estão inativas, né, não conseguem trabalhar, e essa confusão toda aí. Mas, de qualquer maneira, esta lei está valendo para as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. É só importante, Silvio, antes de responder o teu questionamento, é importante fazer uma seguinte ressalva, né? Ainda não foi prorrogada a entrega, porque esse projeto de lei está tramitando, ele precisa ainda ser aprovado pelo Senado Federal, ele foi aprovado na Câmara, e depois precisa da sanção presidencial, né? Então, por enquanto, ainda é 30 de abril, né? Mas, todavia, é muito provável que, até por uma questão de bom senso ali, não vão se opor, né, à prorrogação do prazo, né, do imposto de renda, né? E um outro complemento ainda, antes de entrar rapidamente na questão das declarações das empresas, é que, em princípio, o governo não vai perder prorrogando o prazo de entrega do imposto de renda, não vai perder com a arrecadação. Porque, via de regra, os rendimentos tributados recebidos pelas pessoas físicas, né, eles são pagos mensalmente, ou através do Carnê-Leão, ou através da retenção na fonte, pelo empregador, não é? Então, até mesmo o Prolabore, que é o salário do empregador, a empresa dele retém na fonte e paga no mês seguinte, né? Assim como as pessoas físicas que recebem de outras pessoas físicas rendimento tributado, paga ali todo mês o Carnê-Leão, certo? Bom, e agora respondendo o teu questionamento, né, sobre a questão das empresas, o governo prorrogou o prazo de entrega da declaração anual das empresas do Simples, né? Ficou ali mais um tempo, para maio, se não me falha a memória. Por hora, é só essa declaração, ainda falta bastante tempo para vencer o prazo de entrega da declaração anual das empresas, né? Vai mais lá para o final, para metade do ano. Então, vamos ver como é que vai estar o cenário da pandemia até lá, né? É possível que haja, sim, uma prorrogação, mas eu presumo que, se isso acontecer, vai ser um pouco mais para frente. Tá, e com relação às jurídicas, é isso aí? Com relação às jurídicas, é isso aí. Alguma outra coisa que escapou da nossa percepção aí, ou está tudo tranquilo? Não, é importante que o contribuinte fique atento, né? Como eu havia dito antes. As informações agora, né? Para ver se isso aí vai se confirmar e tal, né? Para ver se vai se confirmar. É possível que se confirme, mas, de qualquer sorte, aquelas pessoas que tiverem condições de entregar o imposto de renda, é importante entregar o imposto de renda, se antecipar, no caso, né, de prorrogação, porque a restituição, o cronograma da restituição vai se manter, não foi alterado. Perfeitamente. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Até a próxima semana, nesse nosso Momento Empresarial. Olá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 10:32. Vivemos uma pantomima promovida por governadores e prefeitos e aproveitadores que infestam a sociedade e comprometem nossas liberdades de ir e vir. Boris Pasternak, autor de Doutor Zhivago, eternizado em filme, e Alexander Solzhenitsyn, referindo-se ao regime comunista soviético, disseram: é invejável ser escritor na União Soviética, mas é muito arriscado. Igual aqui agora.
Já não temos liberdade, somos tratados como rebanho e escravizados na mente para sermos dependentes e não livres para pensar e agir. A única autoridade que luta pelas liberdades democráticas é o presidente da República, ainda acossado de todos os lados, como se fosse ele, e não seus desafetos e detratores, quem traz risco às liberdades individuais. Resistamos. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Professor Marins tem um vídeo no YouTube que fala sobre a importância de pensar grande. Segundo ele, o perigo não é pensar grande e depois de muito lutar não conseguir. O perigo é em pensar em pequeno e conseguir. Daí você vai ser pequeno. Igual. O professor Falcone diz coisa parecida. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E de fato, temos a liberdade de sonhar com o que queremos e ninguém nunca nos tirará esse direito. E como é bom sonhar? Sonhar com um carro maravilhoso, um emprego importante, um salário aditivado, uma casa dos sonhos, toda mobiliada e decorada nos detalhes. Um jardim estilo indiano ou tropical, como naqueles nos filmes de Beverly Hills. Isso sem falar nas companhias, sonhar com fulano, com a cicrana, em um final de semana, ou talvez abandonados em uma ilha paradisíaca no meio do Pacífico. Sonhar com um casamento, com uma princesa ou um príncipe encantado. E depois dos filhos. O mundo dos sonhos é realmente maravilhoso. Agora, somente sonhar não adianta. É preciso materializá-los, transformando sonhos em ações concretas, com metas, e a diferença está apenas em uma palavra mágica: a data. Coloque data nos seus sonhos e trabalhe por eles, que eles acontecerão. Por isso, eu corroboro com os professores Marins e Falcone, pois, se com esforço e data todos os nossos sonhos se realizam, para que sonhar pequeno se podemos sonhar grande e conseguir coisas grandes? Os sonhos não cessam com a idade, em alguns casos até aumentam. Por isso, ter 70, 80, 90 anos hoje em dia não significa o fim da linha, apenas um marco que servirá de base para podermos sonhar com os próximos anos e realizar muitos desejos. Sonhe grande, pense grande, tenha metas grandes. Quem pensa grande precisa de coisas grandes para realizar. E a nossa sociedade muito agradece. Muito bem, nesse espaço agora do Economia e Desenvolvimento, nós vamos receber aqui nosso parceiro, aqui nosso comentarista, Michel Soares. E aí, meu guri, tudo bem? Como é que está, Silvio? Um prazer em estar aqui novamente e falando aos nossos telespectadores. Bom, o Michel é especialista na área de direito, né, de segurança, digamos assim, segurados, aposentadorias e tal. E, claro, né, Michel, nesta área sempre tem novidades. Eu te pergunto o seguinte, antes de entrar no assunto principal que vamos tratar aqui, essa história do 13º salário dos aposentados agora vai sair ou não? Sim, Silvio, já foi adotado pelo governo no ano passado, né? Uhum. E agora também tem a possibilidade aí de fazer o adiantamento, ele já é parcelado, eles vão adiantar as parcelas do pagamento do 13º em razão aí dessa questão da crise econômica que está tendo por causa da pandemia. Então, é uma das medidas que o governo federal está tendo em relação aos segurados, onde puder liberar os valores, ele não está pagando, não está saindo dos cofres públicos, já é um planejamento orçamentário. O que ele está fazendo é liberar antecipadamente para ver se coloca e injeta algum ânimo aí na economia. Com certeza. Aliás, de muitas coisas que o governo federal está fazendo, até o limite das suas possibilidades e das limitações dadas pelo Supremo Tribunal Federal, que, de certa maneira, fizeram uma confusão generalizada e impediram que o governo central tomasse a cargo, a si, a competência administrativa de gerar a questão da pandemia. Bom, um outro assunto, naturalmente, qual é o assunto mais importante hoje, nessa semana, com relação a aposentados e a pandemia? Claro que sim, Silvio, muito bom. Foi julgado o tema 709 no STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O que é o tema 709? Vamos falar sobre o que é o tema, né? Se porventura o telespectador não souber.
Quando há decisões de grande repercussão geral, que vai atingir não só a um grupo específico da população, mas sim o Brasil num todo, se julga por tema, por números. Então, na questão das aposentadorias especiais, se deu o número de tema 709 do STF. O que versa sobre esse tema? Fala sobre as aposentadorias especiais. Aqueles segurados que se aposentaram pelas atividades especiais, sejam elas insalubres ou perigosas, por exemplo, trabalhadores que se aposentaram na área da saúde, recebem insalubridade, se aposentam especial. Aqueles trabalhadores que trabalham como frentistas em posto de gasolina ou atividades correlatas no posto de gasolina, por causa da situação perigosa, risco inflamável, de líquidos inflamáveis, risco de explosão, se aposentam por insalubridade, por periculosidade. Então, essas aposentadorias têm todo um sistema para a concessão, uma burocracia que agora foi julgado pelo tema 709, que aqueles segurados que se aposentaram nesta atividade não mais podem exercer essa atividade concomitantemente à aposentadoria. Ou seja, muito comum, o aposentado, ele requer a aposentadoria, se aposenta e seguia trabalhando. Não pode trabalhar na mesma atividade que ensejou a atividade especial. Essa é a decisão que teve no STF com o tema 709. E com certeza, para uma decisão chegar até lá e exigir do Supremo essa decisão, tem milhares de pessoas nessa situação, ou não? Exatamente, e é um tema bem afeito à atividade atual, né? Nós podemos ver a questão da própria pandemia. Este tema, ele atinge, de sobremaneira, ele é tão importante porque ele atinge não só a questão do segurado, mas também a questão do bolso, do valor que ele irá receber. Pois se for pego esse segurado que está aposentado e trabalhando na mesma atividade, ele terá o risco de ser compelido a devolver, ter a sua aposentadoria suspensa e ter que devolver esse valor indevidamente recebido. Então, é muito importante que o segurado que esteja nessa situação se atente para este caso, pois poderá ocorrer de ter que devolver, além de ter suspensa a sua aposentadoria. No entanto, Silvio e telespectadores, em razão da pandemia, em razão dessa grave crise sanitária que nós estamos tendo, na própria decisão foi interposto embargos pela Procuradoria-Geral da União, que determinou a modulação dos efeitos para tentar liminarmente que os empregados, que os aposentados na área da saúde sejam temporariamente excluídos desta proibição, desta vedação de poder cumular a atividade especial com a atividade de trabalho. Por exemplo, aquele profissional que estiver direta ou indiretamente trabalhando nos hospitais, no combate ao coronavírus, no combate ao Covid, poderão manter-se nesse trabalho em razão da situação fática, sem prejuízo de ter que ser suspensa a sua aposentadoria ou ter que devolver valores. Uma questão de bom senso, né? Numa hora dessa aí. Mas eu te pergunto o seguinte, o cara se aposentou e tal, digamos que ele tinha uma determinada profissão. Ele pode exercer essa profissão como pessoa jurídica? Ele não pode exercer atividade jurídica, ele não pode estar diretamente exposto àquele agente nocivo. Por exemplo, se ele se aposentou por uma atividade especial, onde ele estava com a sua saúde em risco, ou por agente bactericida, ou por agente explosivo, ele não pode exercer a mesma atividade. No entanto, isso não impede que ele continue trabalhando. Ele mesmo aposentado, ele pode trabalhar, até na própria empresa, mas não na atividade que seja uma atividade especial. Por exemplo, eu trabalho numa mecânica, sou mecânico, me aposentei na mecânica, que é uma atividade insalubre, e não posso agora mais trabalhar no ofício de mecânico, mas posso trabalhar na administração desta mecânica. Ou, por exemplo, num hospital. Eu posso trabalhar na administração desse hospital, ou trabalhar numa outra atividade, num outro ramo que não seja atividade especial. Perfeito. Alguma coisa a mais de esclarecimento para o pessoal que nos assiste, aí, aposentados e tal? Exatamente. Sobre esse tema, Silvio, eu gostaria que os nossos telespectadores não ficassem preocupados e aqueles que tiveram a sua aposentadoria concedida através, ou judicialmente, ou através da forma administrativa, judicialmente que procure o seu advogado para ver se não tem ali alguma possibilidade dele continuar e permanecer nesse trabalho. Ou pode ocorrer, na modulação dos efeitos, a sentença esta ter determinado que ele pode exercer a atividade. Então, neste caso, sugiro que procure o seu profissional. E aqueles
aqueles segurados que encaminharam administrativamente, diretamente no INSS, sem o auxílio de um advogado, que procurem um profissional, um advogado de sua confiança, para ver se eles estão inseridos nessa modulação dos efeitos ou se, de fato, eles terão que parar de trabalhar. Michel Soares, aliás, se você tem alguma dúvida sobre o que o Michel falou, aí está aí no vídeo para você, né, fazer o contato, que é importante, né? O advogado exerce esse papel importante de esclarecimento e de orientação, principalmente eu já me coloco, nós que somos aposentados na nossa área, então ter exatamente o caminho a seguir em função dessas questões todas que envolvem a nossa profissão e envolvem, claro, nossas vidas, né? Michel, obrigado pela tua presença aqui hoje. Muito obrigado, Silvio. É um prazer estar sempre aqui. Uma boa semana a todos e até a próxima oportunidade. Então tá. Nosso Economia e Desenvolvimento vai em um rápido intervalo e já voltamos. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, tudo bem com você? De acordo com o pronunciamento do governo federal, na próxima semana, 6 de abril, inicia o pagamento do auxílio emergencial de 2021, sendo um alento para o povo brasileiro este auxílio, viabilizado através da PEC emergencial no valor de 44 bilhões de reais. Servirá para pagar 4 parcelas no ano de 2021, que será direcionado ao povo brasileiro vulnerável e que estão passando por muitas dificuldades. São recursos públicos para os quais devemos ter o maior zelo, conforme a fala do ministro da Cidadania. O auxílio emergencial de 2021 terá 4 parcelas no valor de R$ 250, com 2 exceções. Mulheres chefes de família receberão o valor de R$ 375 e as famílias unipessoais, ou seja, pessoas que vivem só, receberão o valor de R$ 150. Houve um cruzamento de mais de 200 fontes de dados para que o governo conseguisse evoluir para poder identificar os beneficiários. Aqueles que estavam aptos no mês de dezembro de 2020 permanecem para receber o auxílio, com exceção daqueles identificados com algum item que não fazem com que eles integrem na lista de 2021. Mais de 40 milhões de famílias terão acesso ao benefício do auxílio emergencial deste ano. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, os pagamentos iniciam agora no dia 6 de abril. Será divulgado todo o calendário e detalhamento, seguindo o mesmo procedimento anterior de 2020. Não é necessário criar novas contas digitais do Caixa Tem. O sistema irá utilizar as mesmas usadas pelos beneficiários no ano anterior, visando agilidade no processo. O saque poderá ser realizado no prazo de 2 semanas. Assim como o ano passado, os recursos serão primeiramente depositados na poupança digital da conta social, criada no nome do beneficiário pela Caixa Econômica Federal. Os valores poderão ser usados em pagamentos de contas e boletos para a realização de compras por meio de cartão de débito, virtual ou QR Code. Somente depois de alguns dias é que o dinheiro poderá ser sacado ou usado em transferências bancárias ou pagamentos com Pix. O calendário prevê que o depósito da primeira parcela vai ocorrer entre 6 e 30 de abril, com saques em dinheiro entre 4 de maio e 4 de junho. A data exata vai depender do mês de nascimento do beneficiário. A segunda parcela será paga entre 16 de maio a 16 de junho e a liberação para saques ocorrerá no dia de 8 de junho a 8 de julho. Na terceira parcela, o depósito será feito entre 20 de junho e 21 de julho, enquanto os saques ficarão disponíveis de 13 de julho a 12 de agosto. Referente à quarta parcela, será paga entre 23 de julho e 22 de agosto. E a liberação para saques será feita entre 13 de agosto a 10 de setembro. Maiores informações estaremos divulgando em minhas redes sociais. Abençoada semana para você.
Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, vamos conversar com o nosso comentarista, nosso sempre entrevistado aqui, quando dá, né? Ele está sempre viajando, Antônio Carlos Nazi. Nazi, e aí, prazer em ter o amigo aqui novamente no estúdio. Faz tempo que eu não vi, né? Tá viajando demais, tá trabalhando demais, né? Aliás, tu falou, antes de nós começarmos a entrevista, falou que nunca trabalhou tanto. Nunca trabalhei tanto na minha vida, porque eu continuei trabalhando normalmente, né? Fez os isolamentos lá na empresa e tal. E cada um trabalhando em casa, um pouco vai para o escritório e tal, mas eu continuei indo todos os dias, desde o início da pandemia até agora. E tive que viajar aí também, agora em janeiro, fevereiro e março, tive que fazer 3 viagens de avião e tinha que fazer, não tinha outra solução. Aviões lotados? Lotados. Né? As salas de embarque com aquela separação de um banco sim, um banco não, mas eu me lembro que eu estava voltando de Maringá para Campinas, cheguei em Campinas 8 da noite para fazer a conexão para Porto Alegre. Eu olhei naquela painel de voos, tinha mais 26 voos depois das 8 da noite. Coloca 150 pessoas, então, numa média, né? Seja 100 pessoas. 26 voos, quer dizer, são 2.600 pessoas circulando pelo aeroporto depois das 8 da noite, até a meia-noite e pouco. Por aí é que mora o perigo, né? Mas lógico, né? Então, tu coloca a máscara, etc e tal, mas tem 3 bancos no avião de um lado, 3 bancos do outro, tudo cheio. Né? Então, não dá, realmente não dá. As companhias estão querendo recuperar o tempo perdido, né? No ano passado. Estava vendo o balanço da Gol ontem, 5 bilhões de prejuízo, né? Então, nós estamos vivendo uma situação muito, muito complicada, né? Porque tem setores que estão parados completamente, pega a hotelaria, né? E setores que estão bombando, estão supermercados, farmácias. Não, até as vinícolas, né? Vinícolas, né? Nunca faturaram tanto. E, né? sobretudo, nós temos clientes de vinícolas principalmente os bancos, né? Os bancos, né? 20 bilhões de lucro do Santander, 18 bilhões do Itaú. Quer dizer, os bancos sempre dão dinheiro, não adianta, né? Então, eu acho que nós estamos, Silvio, telespectadores, nós estamos numa situação muito complicada sob o aspecto político e sob o aspecto econômico, né? Se você junta as duas coisas, transforma toda a vida nacional. Coisa né? explosiva. Muito complicado. Né? E ontem até, eu estava lendo hoje o pronunciamento do presidente da Câmara. Né? Rodrigo Pacheco? Não, o Lira, né? O Lira, Lira, o Arthur Lira. E ele dando um cartão amarelo para o governo, etc. Tal. Quer dizer, não é o momento, né, desse tipo de enfrentamento, mas tem dos dois lados, né? E ainda temos que aguentar o Lula falando e dando lição de moral, né? Então, que país é esse, né? Nós precisaríamos ter um projeto de nação onde tira fora partido político, né? Por favor, né? Não coloca nem o Supremo junto com isso aí, porque para mim o Supremo, eu vejo o Supremo funcionando, me lembro daquele programa Sai de Baixo, né? Né? Aquele programa muito, muito, muito cômico, muito crítico, né? E então nós estamos com essas situações assim que nós não sabemos que país que nós queremos, né? Nós deveríamos ter hoje um projeto nacional para pensar o país daqui a 10 anos. Nós não conseguimos pensar um mês na frente. Já que nós não temos ainda um projeto de que país que nós queremos, nós sabemos que, no fundo, nós queremos um país que seja independente, democrático, desenvolvido, etc. e tal. Agora, nós sabemos muito bem aquilo que nós não queremos. E o que nós não queremos é o passado, né? Que teve um presidente, teve um líder carismático aí que está voltando, embora seja a ficha dele completamente suja. Seja uma vergonha para um país independente, país soberano, ter um camarada desse ainda com a ascensão na sociedade e com possibilidade de voltar ao poder. Quer dizer, esse é o problema. Quer dizer, nós não sabemos nem o que queremos e muito menos que aquilo que já fizemos já não serve. Na última revista Veja, você vê o grande presidente, Fernando Henrique Cardoso, que você sabe que eu sou absolutamente contra, para mim, o pior presidente que nós tivemos nos últimos tempos. Fez um plano real, mas está aí o plano real. Inflação, dívida de 5 trilhões, 148 bilhões. Quase igual ao PIB brasileiro. Entendeu? Quase igual ao PIB brasileiro.
Então, diz que entre o Bolsonaro e o Lula, ele vai apoiar o Lula. Quer dizer, ele não olha um pouquinho o passado. Eu não tenho nada contra o seu Lula, entendeu? Só que eu acho que ele não tem condições de ser presidente do Brasil. Ponto final. Não tem qualificação. Pode ser um bom político, ou muito hábil, etc. Tal, mas fez o que fez. Né? Mas é um bom político na oposição. Só isso. Né? Então nós temos que repensar esse país. Né? Veja aí, nós estávamos conversando ainda antes aí, os economistas e banqueiros e tal, fazendo um manifesto à nação, etc. Tal, vão trabalhar, vão ser mais honestos, né, tal, vão fazer previsões mais consistentes, não é? Então, não adianta fazer um manifesto, tem que ter ação, tem que ter uma dedicação. Nós não temos hoje um projeto de visão assim, de Brasil, com reformas sendo feitas, né? Com uma melhoria do saneamento básico, melhoria da saúde, estamos, né, com a educação. Quer dizer, todos os projetos que você deveria ter como nação, não se tem. Se perguntar qual é o projeto, qual é o programa de produção industrial, um programa industrial, nós estamos vendo as indústrias brasileiras fechando ou sendo vendidas para estrangeiros. Esses dias eu estava no Paraná e estava vendo... Sobretudo chinesa, o capital chinês. Não, agora eu penso que eu ia falar. Eu estava no Paraná, estava vendo lá, numa determinada zona, muito produtiva, perto de Maringá, os chineses estão comprando tudo. Estão comprando terras, estão comprando... Não pode comprar na fronteira, então compra no meio ali. Estão comprando tudo. Então vão produzir soja para exportar para a China. Né? Então... O que nós queremos desse país? Nós não sabemos o que queremos desse país. Quer dizer, tu sabes, eu sei e tal, só que as lideranças, quais são as grandes lideranças que você tem hoje? Aí Luciano Huck? Lula de novo? Lula de novo, entendeu? Quer dizer, então, o que acontece? Você não tem lideranças, você não tem projeto para o país. Se você pegar hoje, perguntar para um brasileiro quem são os ministros do Bolsonaro, ninguém sabe quem são os ministros, porque não, um ou outro faz alguma coisa. Tem representatividade? Quem é o ministro da Educação hoje? Quem é que sabe quem é o ministro da Educação? Que projeto nós temos de educação para esse país? Nenhum, absolutamente nenhum. Então, Silvio, me preocupa, sinceramente, como brasileiro, como empresário, já com quase 60 anos de atividade profissional, ter que ainda pensar, esse é o país do futuro, ou vai plantar batata com o país do futuro. Quer dizer, nós não sabemos nem o país do presente, o que é que nós queremos, o que é que nós estamos fazendo. Então, a mim me preocupa, como brasileiro e como gaúcho, como porto-alegrense, a situação do país, do estado e do município. Meu amigo Melo, querendo vender a Carris, mas quem vai comprar a Carris? Entendeu? Dívida bilionária? Bilionária. O próprio CE agora, vamos ver o que vai acontecer com a CE. Corsã, CE. Corsã, etc. A Corsã eu conheço, porque nós auditamos a Corsã muitos anos, então já era um problema lá de trás, quer dizer, não tem capital suficiente para fazer investimento e resolver o problema de saneamento. Não é só de água, saneamento. E aí não querem que se venda. Precisa bilhões para fazer um projeto de... O Estado não tem e a Corsã não tem, não. Então, vamos ver. Eu acho que os próximos meses serão complicados, nós não vamos ter crescimento, como se espera. Não é? 5 fábricas de automóvel fechadas aí por 15 dias, não é só por pandemia, porque não tem peça para fazer automóvel. Não é? Importação do México já está parada, porque não tem fabricação de carros do México também. E a situação, eu tive uma reunião ainda semana passada com todos os colegas da América Latina, numa reunião que a gente participa da nossa rede SMS, Latinoamérica, todos estão com o mesmo problema. Corrupção, falta de crescimento, né? Pandemia. Então, a América Latina está numa situação complicadíssima. Né? Ontem o presidente do Uruguai fechou o país. Fechou o país. Né? Eu estava para ir para o Uruguai agora em janeiro, sem condições. Você tem que fazer 15 dias de quarentena no hotel e depois ficar trabalhando uma semana. É impossível, né? Não tem condições. E agora fechou, não tem condições de ir. Né?
Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Eu estou curioso, né? Estou apreensivo. Temos que ter otimismo, enfim, acreditar, né? Mas realmente a coisa está muito, muito difícil. Por exemplo, o Brasil teve uma queda no PIB de 4,1, 4,7 o ano passado. Ano passado. 4,1, né? Eu falei aqui que achava que ia ser 9. Que é 9, exatamente. Aliás, 9 era a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e também previa 10% mais ou menos. Quer dizer, 10%. Esse grupo de economistas e banqueiros que fez essa manifestação que tu te referiste agora há pouco, eu acho o seguinte, eles estão fora do planeta, porque se havia uma previsão dos grandes institutos, grandes profissionais como o NASE, de que nós poderíamos decrescer 9% a 10% e decrescemos 4%, isso é um ganho para a economia brasileira. Quer dizer, é muito raro um país, nas condições do Brasil como estava, decrescer só isso. Não, agora, a Itália decresceu menos 10%, né? Menos 10%, quer dizer, era que... Então, aí os caras vêm dizer que era PIF, mas tinha que ser PIF mesmo, porque a pandemia está aí, né? Quer dizer, agora a previsão era de 3 ponto alguma coisa esse ano, mas eu não sei como é que vai ficar, né? Não, então, esses mesmos economistas estão fazendo uma previsão de crescimento de 2%. De 2%. Se crescer 0,1% está ótimo, entendeu? Está ótimo, porque nós estamos com a economia parada. Não tem como crescer, vai crescer como? Não tem como crescer. E não tem capacidade de consumo. As pessoas, você vai ver num supermercado, não pode fechar aquela área ali de não essencial, porque ninguém está comprando mesmo não essencial, não é? As pessoas estão comendo comida barata. Eu estava vendo de um diretor de um supermercado, eu acho que no Pão de Açúcar, ele dizendo que as pessoas estão comprando o essencial. E o que vale é preço. Ou seja, não interessa mais qualidade do produto, interessa preço. Não é? Isso nas redes grandes como Pão de Açúcar. E outros. E é isso. Você vai no supermercado, você vê os carrinhos, você vê que é feijão, arroz e verdura e tal. Para se manter, né? Essencial. Quem pode para se manter? Quem pode. Né? Mas tem que manter o otimismo, né, Nádio? Como é que tu está, para concluir, como é que tu está tratando a questão da pandemia aí? Não, eu já fiz a vacina, a primeira dose, né? Coisa, e tenho feito também os testes, né? Porque tem... viajei, voltei, passei 3 dias, fiz o teste. Mas eu tenho trabalhado normalmente, né? Hoje muito na base até trazer um pouco para vir para cá, eu estava numa teleconferência, Zoom para cá e Zoom para lá, né? Então, e fora isso, realmente... Os cuidados necessários. Máscara e tal. Eu não tenho feito nenhuma coisa fora casa para o escritório para casa, supermercado no horário que não tem muita gente e tal. E só. Tem que ter esses cuidados, não podemos ficar recluso em casa, tem que enfrentar, afinal de contas. Acho que o enfrentamento tem que ser dado, né? Com cuidado e tal. Tu vai para uma guerra, tu vai armado para a luta. Então, a mesma coisa sair na rua, tem que estar armado. Não, eu tenho amigos, eu perdi 2 amigos semana passada, e estavam se cuidando, estavam em casa. Não saíram para nada. E pegaram. Muitas vezes não adianta, né? Pegaram. Recluso. Nácio, obrigado pela tua presença aqui. Vamos ver se vem mais seguido. Eu sei que é muito complicado a tua agenda e tal, mas nós estamos num momento em que a gente precisa ouvir a palavra assim bem abalizada, né, de alguém que entende da economia, da sociedade, enfim, porque esse é um momento assim que a gente precisa ouvir pessoas desse naipe, né? Porque as grandes redes, a gente sabe o que elas estão fazendo conosco. Nácio, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Tá bom. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Segundo informações da Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes do Rio Grande do Sul, 56,8% dos seus associados correm o risco de fechar definitivamente suas portas nos próximos 2 meses. Ou seja, em 60 dias, corremos o risco de ficar com menos da metade desses estabelecimentos abertos. E ainda lutando para pagar suas dívidas. Conforme o levantamento apresentado, quase 77% tiveram prejuízos e menos de 5% tiveram algum lucro nesse período. Mais de 85% têm dívidas em aberto, dívidas vivas, como chamamos, e 66% não conseguiram nem pagar imposto. O presidente da Abrazel, Rio Grande do Sul, Fernanda Tartoni, entende que o cenário é de desespero, que o segmento está agonizando quase irreversivelmente. Ao não permitir uma renda mínima aos empresários, em especial aos trabalhadores, obrigamos esses a procurar alternativas de renda, ou seja, se não trabalha formalmente, vai trabalhar informalmente, mas tem que levar comida para dentro de casa. O auxílio emergencial ajuda, e muito, mas não resolve. Temos muitas correntes ideológicas e técnicas disputando espaço nesses últimos 15 meses. Ora uma se sobrepõe, ora outra. Ora abre, ora fecha. Minha sugestão sempre foi permitir o funcionamento do comércio e serviços sem restrições de horário, e sim limitadores físicos, quantitativos. O medo de um restaurante abrir à noite são as aglomerações. Pois então, restringe a bebida alcoólica após certo horário, que somente irão aos restaurantes aqueles que desejam uma boa refeição. Este é só um exemplo de gestão. Máscara, álcool gel e distanciamento sempre, sempre mesmo. Neste domingo de Páscoa, vamos celebrar o renascimento de todos os nossos irmãos junto ao nosso Deus Pai, que foram levados precocemente por essa pandemia maldita. Uma boa semana. Bom, no último bloco do programa desta semana, nós vamos falar com a fisioterapeuta Denise Sell, que é fisioterapeuta da Clarté Clínica Medicina e Fisioterapia, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, uma clínica já consolidada, importante na capital e no Rio Grande do Sul. Denise, que prazer em tê-la aqui. Silvio, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo colaborar e trazer algumas informações úteis, né, para a nossa população. Com certeza, que se relaciona, claro, com a pandemia, com o coronavírus, essa coisa, Covid-19, etc e tal, né? Porque, na verdade, né, Denise, nós estamos torcendo, claro, todos nós torcemos para que isso passe de uma vez. Mas aí tem aquela questão que tu sabe muito bem, tu conhece muito bem, que é a questão da síndrome pós-Covid. O que é isso? Como é que se trata isso? Pois é, a síndrome pós-Covid é uma coisa que tem acontecido nos pacientes, tanto aqueles que tiveram a forma branda como forma moderada e principalmente nos que tiveram a forma grave da doença. Tu chegaste a ter? Eu tive, vou falar um pouquinho da minha experiência. Sim. Né? O que é a síndrome pós-Covid? Ela ocorre em decorrência daquilo que eu vou falar de uma forma fácil para o público poder entender. O vírus, quando entra no nosso organismo, ele causa inflamações, infecções e ele deixa aqueles rastros. Ele sai, mas ele deixa sequelas. E essas sequelas, na maior parte das vezes, elas são sequelas respiratórias, são sequelas da parte músculo-esquelética. Pode afetar também os rins, o fígado. Faz um estrago geral, né? Faz um estrago geral. Cada pessoa reage de uma maneira. Tem aquelas pessoas que já têm algumas patologias prévias, né? Como os diabéticos, que a gente já sabe que, então, tem aquela parte ali de fígado, rins mais afetadas. Então, pode acontecer qualquer coisa. Na minha experiência, né? O que aconteceu? Eu tive Covid o ano passado, por volta de final de junho, início de julho. E eu vou te ser bem sincera, assim, eu me sinto realmente melhor a partir desse ano. O que acontece? As pessoas ficam com uma reclamação de não conseguir encher o pulmão como normalmente conseguiam. A inspiração... O ar não consegue. Isso, aquela inspiração profunda, ela fica mais dificultada. Então, isso tem que ser trabalhado. Outra coisa que acontece bastante é o cansaço generalizado. Aquelas atividades diárias que se fazia normalmente, hoje em dia, elas já são um pouco diferentes, não é bem assim, tudo é mais lento. Outras pessoas têm reclamado de confusão mental, problemas de olfato, de gosto. No meu caso, eu
tive muito cansaço geral por muito tempo, essa dificuldade de inspirar profundamente, o que me gerou uma dor retroesternal na frente do peito. E eu precisei fazer uma reabilitação, com certeza, eu fiz e me ajudou bastante. E é justamente sobre isso que eu vim falar. Mas antes de falar sobre isso, e na família, como é que tu tiveste e como é que é a família, os demais familiares? O meu marido teve também e a minha filha, apesar do exame dela ter dado negativo, ela teve os mesmos sintomas que nós. E, inclusive, até hoje ela sente alteração de gosto e de odor. Perfeito. Ela ficou com essa sequela. Chegou a fazer um tratamento com uma otorrino. Aí tem profissionais médicos que são essenciais nessa fase de reabilitação, como pneumologistas, cardiologistas, otorrinos, neurologistas. E até psicólogos, né, ajudam nessa hora, né? Psicólogos são essenciais, as pessoas estão numa ansiedade impressionante. Perfeito. Então vamos lá, o que tu ia complementar agora? Eu ia complementar que é necessário que se faça essa reabilitação, que os pacientes que tiveram Covid, tanto na forma branda quanto moderada, principalmente na forma grave, procurem os especialistas para fazer essa reabilitação, para fazer um controle, os profissionais médicos que solicitarão exames para ver como é que está, né? Fazer um acompanhamento. E dessa parte musculoesquelética, dessa parte respiratória, cardiorrespiratória, os profissionais da fisioterapia também podem ajudar bastante. Nós lá da clínica temos uma equipe já preparada para receber esses pacientes, com todo o apoio. Temos também o Dr. Marcos Ferreira, que apesar de urologista, ele tem feito a parte clínica, atendendo vários pacientes, várias famílias que estão com Covid. Ele já teve também, né? Ele já teve também. Passado, né? E ele vem manejando super bem esses pacientes, graças a Deus, assim, vários pacientes nós atendemos até hoje e todos estão bem. E a frequência dos pacientes, né, na clínica? Porque a gente sabe que desde que eclodiu aí a Covid-19, né? E depois dessa campanha toda digamos assim, de tormento do ponto de vista psicológico, que muitas emissoras de rádio e televisão passaram e estão passando ainda, acabou trazendo medo às pessoas. E a frequência lá continua, as pessoas têm medo de ir lá, como é que está essa questão? Isso é uma coisa importante. Deu uma queda agora nessas 2 últimas semanas, em função, as pessoas estão com medo. Pensar que tu não pode ter nada que precise de um hospital é uma coisa que deixa as pessoas realmente muito amedrontadas, e eu concordo plenamente. Mas as coisas estão acalmando agora e esses pacientes que ficaram com algumas sequelas ou que têm outros problemas que necessitam de acompanhamento médico, de fisioterapia. Os outros problemas não deixaram de acontecer, né? Não deixaram de acontecer. O Covid veio se somar a esses outros problemas. Isto. Tem vários pacientes, o meu marido, por exemplo, tem pacientes em fila para fazer cirurgias de câncer de próstata. Estão aguardando somente a possibilidade realmente de liberar o hospital. E até porque tem uma coisa, né? Nós sabemos que isso é histórico, né? Eu acho que no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente sabe que isso aí acontece muito. A questão de você entrar no hospital e sofrer infecção hospitalar, que é uma coisa que sempre aconteceu. Sim. Então, tu entra num momento desse fragilizado, com provavelmente tendo a Covid-19 no corpo, entra no hospital já fragilizado, o flanco aberto para também pegar uma infecção hospitalar. Então, o negócio é não entrar no hospital. Com certeza. Os pacientes sempre perguntam, eu vou fazer uma cirurgia eletiva, que é uma cirurgia agendada, não é uma urgência. É uma cirurgia que daria para esperar, não tanto tempo, mas que poderia se esperar. Aí o paciente fica pensando, e se eu pego o coronavírus dentro do hospital? Então, realmente, a gente espera até onde dá. Agora, pacientes com câncer são mais complicados, porque existe um período, um tempo, né, que tu pode esperar. Depois, já o ideal é que tu possa... Compromete tudo, né? Compromete, aí a doença vai só avançando e... Doutora, mais alguma coisa em relação à Covid, essas providências? Como é que a clínica, a Clarté, clínica aí da zona... Aqui na Assunção, né? Fica aqui na Assunção, né? Na Rua Pinaré 203. Nós temos uma equipe médica, equipe de fisioterapia, todos preparados para receber os pacientes em geral e aqueles pacientes com sequelas de Covid, das mais diversas. E podem ficar tranquilos que nós estamos, assim como todos os outros serviços, né, de saúde, estamos
utilizando todos os protocolos de cuidados, uso do álcool gel, os profissionais sempre de máscara. Nós passamos o álcool em toda a maca, depois se coloca uma proteção. Então, não tem perigo, né, de se pegar o coronavírus se as pessoas tiverem realmente os seus cuidados. Não deixem de fazer o tratamento, essa reabilitação. Perfeitamente. Bom, nós estamos num processo, a senhora já se vacinou também, né? Eu tomei a primeira dose da vacina, como profissional de saúde. Da saúde agora começou a se vacinar, né? Sim. Daqui a pouco todos eles já estarão vacinados também. É o que se espera, o quanto antes. A vacina, do ponto de vista psicológico, qual é o efeito que a senhora vê assim, nesse processo todo de deixar as pessoas mais tranquilas, apesar dos cuidados terem que permanecer? Olha, é uma grande esperança que nós temos. A gente sabe que a vacina ainda é nova, elas estão sendo ainda estudadas, os efeitos, né? Nós vamos ver lá adiante, assim como os próprios efeitos do coronavírus, a gente sabe das sequelas desse ano que passou, de algumas, mas talvez a gente tenha mais alguma surpresa por aí. Esperamos que surpresas boas, né? E não ruins. E a vacina vem para tentar diminuir realmente esses casos graves, porque a gente sabe que surgiram novas cepas, mas mesmo que a vacina tenha sido feita para a primeira cepa, a esperança que se tem é que ela diminua os sintomas de quem pegue Covid novamente, não deixa agravar, não deixa a pessoa ficar numa situação tão grave que chega a ocasionar essas mortes que estão acontecendo, assim, Pois é, estão aumentando, né? Na verdade, nessa nova cepa, como se diz assim. Mas me diga uma coisa, na sua experiência como profissional da saúde, a senhora acredita que daqui a pouco as coisas vão ser resolvidas, vai demorar muito tempo? Eu acho que ainda leva algum tempo e as pessoas têm que se preparar, porque o que me deixa realmente muito preocupada é essa coisa da pessoa não poder sair, né? A minha mãe, no caso, está há 1 ano, né, praticamente sem sair de casa. Isso é uma coisa que abala profundamente a parte emocional das pessoas. Então, isso realmente tem que ser modificado, as pessoas têm que ter segurança. Obviamente, vão continuar usando máscaras, tomando esses cuidados, não aglomerando, mas tentar, de uma certa forma, viver. E agora vamos entrar num período, nós estamos já começando a mudar a estação, vamos entrar no período frio, e parece que as coisas aí complicam mais, então o cuidado tem que ser redobrado, né? O cuidado tem que ser redobrado. Redobrado, sim, sempre, mas as medidas são essas: não aglomerar, usar máscaras, lavar as mãos adequadamente, usar bastante álcool e viver. Isso é o mais importante. As pessoas estão deixando de viver. Né? Ter esperança, né? Ter esperança, não ter medo. Passe, né? Hoje em dia já muita coisa foi desmistificada, não é tão fácil assim de pegar o vírus. Se a pessoa não quiser, ela não vai pegar. É por descuido. A gente sabe que é mais por descuido. Deixa um flanco aberto, o bicho acaba entrando por aí. Hoje se vê, né, doutora Denise, que mais jovens estão sendo atacados pelo vírus. Se deve a que isso aí, a exposição do jovem? Eu acredito que sim, porque o que acontece? Os jovens têm se exposto cada vez mais. Eu acho que desse 1 ano para cá, as pessoas já estão cansadas, todos estão exaustos de usar máscara, de ter que estar usando álcool gel, o álcool líquido, de não abraçar. Ter os amigos, né? E os jovens, a gente sabe que eles têm essa necessidade ainda maior, eles não conseguem esperar. Além do que, tivemos também uma nova cepa, que talvez realmente ela tenha uma maior afinidade por aqueles que são mais jovens, não sabemos ainda. Então, acho que tudo veio junto para piorar essa situação e pegar os jovens. Nós vamos ter agora, neste mês de abril, nós estamos em abril, o início da campanha da vacinação da gripe normal, aquela que eu faço há 10 anos, né? Isso aí tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra ou não? Pode-se tomar normalmente a vacina da gripe normal, H1N1, né? H1N1, sim. Eles estão pedindo para que tomem, só tem que ter um espaço que, se eu não me engano, eu não vou dizer corretamente, não vou falar aqui porque não quero falar bobagem. Mas tem que ter um espaço entre uma e outra, isso. Mas que não é para as pessoas deixarem de tomar, eles têm que tomar. Quem habitualmente toma, deve tomar, quem não toma também.
Quer dizer, nós já, além da Covid, nós já estamos acostumados a tomar vacina contra a gripe. Essa aí é uma nova que não tinha uma vacina específica, né? Sim. Então, por isso que a pessoa tem que, como a doutora Denise falou aí, desmistificar um pouquinho isso aí. A gripe é difícil, é complicada, não pode... tem que ter cuidado, mas tomando os cuidados nós vamos ficar, né, praticamente fora de ser atingido. Eu acho que é importante dizer isso. Com certeza. E outra coisa importante também, que nós todos já sabemos, é assim, continuar cuidando da alimentação, né, ver como é que estão as vitaminas. Não aglomerar. Deixar as festinhas para depois. Com certeza, vamos ter bastante tempo. Eu acho que isso vai ser possível não tão longe, né? Mas certamente vamos ter que usar por algum tempo ainda máscaras. Com certeza. E continuar tomando esses cuidados. E agora, quando a maioria estiver vacinada, as coisas também já vão complicar, até porque vai haver uma descontração, né, da questão da tensão que nós temos hoje em função disso aí. Doutora Denise, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Um grande abraço lá ao doutor Marcos Ferreira, na área da Clarté Clínica Medicina e Fisioterapia, que faz um extraordinário trabalho aqui em Porto Alegre. Gostaria de frisar uma coisa rapidamente, Silvio. Esses pacientes que se sentem muito ansiosos, que têm medo realmente de sair de casa, eles podem fazer também uma consulta online. Isso é importante. Então, colocar no vídeo aí. Isso, para aqueles que não têm ainda, que não se sentem seguros de sair. Muito bom. Eles podem fazer essa reabilitação de forma online. Podemos ajudar também online. Obrigado, doutora Denise. Obrigada. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Uma boa semana de trabalho. O nosso Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.